E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, os domingos agora eles vão ter um gostinho mais do que especial. Isso porque a gente começou a segunda temporada de Casa do Dragão. E é óbvio que se começou Casa do Dragão, eu não poderia deixar de dar aquelas minhas primeiras impressões, sem spoiler, é claro, então pode ficar tranquilo. Mas eu precisava vir aqui falar pra vocês o que foi que eu achei desse primeiro episódio. Eu já vou começar dizendo o seguinte, eu gostei desse episódio, tá? Eu achei um episódio interessante, eu acho que ele conseguiu trazer pra gente aquela essência que a gente estava acostumado a ver nos episódios de Game of Thrones. Então isso é uma coisa boa porque assim, ele traz aquele tom meio nostálgico, aquela coisa meio familiar, aquela coisa que a gente tá acostumada, que foi um pouco diferente daquilo que a gente viu na primeira temporada. O que eu senti foi de que esse episódio ele teve um tom um pouco mais introdutório, então ele foi um pouco mais lento, ele levou um tempo para poder mostrar o que estava acontecendo e de fato isso é importante, até porque ele começou recapitulando aquilo que aconteceu na primeira temporada. Então os fatos mais importantes, ele meio que deu uma relembrada pra gente, pra poder a gente ver o que é que vai acontecer nessa nova temporada. Então aí, depois que ele recapitulou isso, ele começou a mostrar pra gente quais são as consequências daquilo que aconteceu na primeira temporada. E eu acho isso interessante porque, como aconteceu muita coisa na primeira temporada, foram muitos saltos temporais, é importante você recapitular e relembrar o que foi que aconteceu, pelo menos os pontos mais importantes. E aí, depois de fazer essa recapitulação, esse episódio ele aqueceu o nosso coração, pelo menos eu me senti com o coração muito aquecido, porque ele começa mostrando o norte, então a gente vê o norte de novo, a gente vê a Patrulha da Noite, a gente vê a Grande Muralha. Foi sensacional, foi muito bom. Um outro ponto de destaque para esse episódio vai, sem sombra de dúvidas, para Rhaenyra Targaryen. Cara, Emma Darcy, ela dá um show como essa personagem, ela simplesmente atua muito bem. O episódio ele começa com aquela carga de luto, aquela carga de perda, aquela carga, sabe, de confusão mental, de tristeza, e velho, é impossível você assistir esse episódio, assistir aos momentos em que Rhaenyra tá ali sofrendo pela perda do filho, é impossível você não sentir a tristeza, é impossível você não ficar na bad, sabe, porque ela não fala nada, mas a atuação dela fala muito, muito mesmo. Esse momento é muito profundo no episódio, e eu acho que ele é um momento que foi assim, o ponto mais alto do episódio pra mim foi esse momento que Emma Darcy tava vendendo o luto de Rhaenyra. Pra vocês terem uma ideia, é tão impactante a atuação dela que a atriz não precisou dizer muito, a personagem não precisou dizer muito, porque foi uma personagem de pouquíssimas palavras. Se eu não me engano, nesse episódio, Rhaenyra ela só fala uma frase. E mesmo ela só falando uma frase, ela conseguiu entregar uma atuação de milhões. Diferente de outras pessoas aí que a gente vai falar mais pra frente. E a língua é igual um chicote, já. E antes de qualquer coisa, já vou dizendo pra vocês que eu sou time preto até a morte. Então sim, eu vou passar pano pra todas as atitudes de Rhaenyra, pra todas. Sejam elas certas, erradas, tortas, triangulares, quadradas, hexagonais, poliédricas, o que ela fizer, pra mim, está certo e justificado. Por quê? Porque ela é a única rainha legítima. Mas, voltando aí para as impressões do primeiro episódio, eu achei interessante que esse episódio, ele tenha trazido mais um pouco o lado dos verdes, né? Então a gente conseguiu ver um pouco mais a construção dos personagens que estão do lado dos verdes. E é interessante a gente ver esse contraponto, porque a gente precisa, né, de uma boa construção de ambos os lados. Só que por mais que o episódio, ele tenha levado mais tempo mostrando os verdes, eu achei que não comunicou muita coisa, sabe? Eu achei que nos momentos em que os verdes eram mostrados, começava a se ter um desenvolvimento de personagem, mas no fim das contas, quando a gente parava pra analisar, não havia sido comunicado muito, sabe? E aí, já que eu tô falando de verde, vamos também falar sobre a Márcia Sensitiva de Westeros, vulgo Helena Targaryen, que é interpretada por Pia Saban. É sem palavras, sabe? Porque essa personagem, né, ela vai ser muito importante para um fato chocante que acontece no final do episódio, que eu não vou dizer porque é spoiler, mas é um fato muito chocante, muito pesado que acontece no final do episódio e que vai depender única e exclusivamente da carga dramática que essa atriz ela vai dar para essa cena. E eu já adianto para vocês que ela não conseguiu dar essa carga dramática, ela não conseguiu fazer nada. Para vocês terem uma ideia, a carga dramática que ela entregou para essa cena foi menor do que a que Bella do Crepúsculo consegue entregar nos seus personagens. Então, cara, fazer com que Bella do Crepúsculo tenha mais expressividade do que você é porque realmente tá ruim. É verdade. E para aquela galera que já assistiu ou para aquela galera que já leu o livro, né, Fogo e Sangue, sabe que esse momento que foi chamado de Fogo e Queijo, ele é um momento muito brutal no livro, né? No livro a gente tem esse momento que ele é muito bem descrito, ele é descrito com muitos, mas muitos detalhes e que choca na hora que a gente tá lendo, a gente fica realmente pasmo quando a gente lê. E aí é óbvio que
quando a gente soube que o nome seria Filho por um Filho, a maioria da galera que leu já imaginou que teria esse momento sangue e queijo. E aí a gente ficou se perguntando como é que esse momento ele seria feito. E eu entendo que, por um lado, a direção ela preferiu ter uma descrição nessa cena, não querer ser tão explícita por conta dos fatores envolvidos, eu super entendo isso, mas daí a você não mostrar a cena e aí querer pegar a atriz para poder dar essa carga dramática e ela faz o papel que ela fez, é bizarro, gente. Eu acho que Saban, ela é uma boa atriz no quesito de se fazer de louca, de se fazer de meio doida, meio assim, ai, eu vejo gente morta. Eu acho que nesse sentido ela consegue fazer isso muito bem. Agora, o que ela fez nessa cena de sangue e queijo não rolou. E aí o que é que acontece? O episódio ele acaba ficando extremamente fraco. O final, que era pra ser o ápice, que era pra poder concluir de uma forma de deixar a gente de boca aberta, ele simplesmente se conclui de uma forma muito fraca. Então acaba decepcionando a gente. E aí, como se já não bastasse essa decepção, né, desse momento, a gente tem Olivia Cooke, que é a que interpreta a Alicent Hightower, que foi em entrevista dizer que esse episódio da segunda temporada de Casa do Dragão, ele seria muito mais chocante, muito mais impactante do que Casamento Vermelho. Minha querida, por favor, né? Por favor. Você querer me dizer que esse episódio ele foi mais chocante do que um dos episódios mais chocantes da história de Game of Thrones? Pelo amor de Deus. Só que é assim, a gente não tinha assistido esse episódio. E a galera que leu o livro sabia que tinha um momento chocante. Então o que é que a gente imaginou? Vem treta por aí. Vem coisa bizarra por aí. Então as expectativas elas foram estratosféricas. Só que infelizmente o que aconteceu não foi entregue aquilo que foi prometido. De qualquer forma, galera, apesar dos tropeços que o episódio deu e desse final anticlimático, eu acho que foi um episódio introdutório interessante. Eu acho que ele trouxe elementos importantes e que, ao meu ver, vão ser melhor desenvolvidos ao longo, né, dessa temporada. Pelo menos é o que eu espero. E aí essa abordagem de ser um pouco mais lento, de apresentar mais algumas coisas, de desenvolver algumas coisas, eu achei uma abordagem diferente e melhor, porque foi como eu disse, eu acho que os saltos temporais que a gente teve na primeira temporada acabou fazendo com que a história ela corresse muito, então muitos elementos não foram tão bem desenvolvidos. E isso foi uma coisa que eu critiquei na primeira temporada e que agora eles não estão fazendo, então eu acho legal eles tomarem um tempo para poder desenvolver os personagens. Só que é aquela coisa, não tem problema você ter um tempo, você desenvolver a história com calma, isso pra mim não tem problema, até porque a gente viu isso muito em Game of Thrones, né? A questão é que não pode ser aquele devagar quase parando, né? Aquele devagar que parece que a coisa não tá saindo do lugar, isso aí realmente não pode acontecer. Então não pode haver esse devagar quase parando e também vamos maneirar com a propaganda, aí a gente não cria tanta expectativa e aí a gente acaba sendo surpreendido positivamente com o episódio. Então minha dica é o seguinte, para aqueles que ainda não assistiram esse primeiro episódio, dão um ajuste aí de expectativa para poder não se frustrar tanto, porque o episódio não é nada disso aí que os atores estavam falando, não. É um episódio ok, um episódio na média, não tem nada de extraordinário. E para aqueles que não assistiram o primeiro episódio, mas que leram o livro Fogo e Sangue e lembram desse momento sangue e queijo, se preparem porque a decepção vem. Por isso eu, Iago, dou 2.75 almofadinhas para esse episódio, porque por mais que eu tenha gostado dele, por mais que eu tenha achado que essa abordagem para esse novo primeiro episódio tenha sido interessante, eu senti que a propaganda ela foi alta demais, então a minha expectativa ela foi muito, mas muito alta, e sem contar que o final ele foi totalmente anticlimático, como eu falei, foi um final que realmente me decepcionou, mas é aquela coisa, essa nota são as minhas primeiras impressões, é claro que a gente tem aí uma temporada inteira pela frente, eu sei que tem muita coisa boa aí para poder ser desenvolvida, e pelo que eles mostraram, né, no final do episódio, a gente tem coisas aí interessantes para poder acontecer, desenvolvimentos interessantes, mas, de qualquer sorte, você fique ligado aí nas redes sociais do Maratonista do Sofá, principalmente lá no Instagram, eu vou falar sobre o que eu achei do episódio, sem spoiler, vai ser tudo sem spoiler, claro, e aí vou dar a nota do episódio, e aí eu vou conseguir comparar de forma mais fiel o que foi que eu achei ao longo dessa temporada. Então não perca, porque lá no Instagram a gente vai ter muita, mas muita coisa sobre Casa do Dragão. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!